A paz do Senhor a todos. Estamos dando continuidade ao nosso programa História e Geografia Bíblica. Estou aqui com o professor Vinícius, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pastor Eduardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ian, a paz do Senhor Vinícius. Vamos dar continuidade, então, ao episódio falando ainda do nascimento de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco da sua ida até o Egito, vamos falar mais um pouco de José, vamos falar um pouco de Maria. Eu tenho um mapa que nós vamos mostrar aqui. Esse mapa é interessante, já falamos no episódio passado, nós estamos sendo até um pouco repetitivos, mas é importante sabermos isso. Né? José e Maria habitavam em Nazaré, uma cidade da região da Galileia, nós estamos falando de geografia, e o imperador Otávio Augusto, que era o imperador lá em Roma, ele decreta um censo. Ou seja, as pessoas têm que se alistar, ver de que família que eram. Então a palavra diz lá em Lucas 2,4 que eles tiveram que descer de Nazaré até Belém, porque eles eram da casa de Davi. Diz literalmente ali em Lucas 2,4. Então eles tiveram que se alistar aqui. Então eles passaram esse caminho lá de 110 quilômetros, tem algumas... depende do caminho, por algum lado até 140 quilômetros, né? Mas pegamos aqui 110, 120 quilômetros. Tinha dois caminhos mais prováveis, né? Mais prováveis, né? Alguns vinham por Samaria, que era um caminho mais reto, mas era muito montanhoso, e tinha um agravante que tinha que passar dentro de Samaria, que não... A própria palavra diz, lá a mulher samaritana diz que os judeus não se davam os samaritanos e vice-versa. Então, como José e Maria eram judeus, eles provavelmente evitariam passar, ainda mais ela grávida, né? Ela grávida, né? Passar por Samaria. E tem esse caminho aqui na beira do Jordão, que era um caminho fértil, um caminho que tinha muita movimentação, muita fartura, né? Porque era um vale muito fértil, então era um caminho preferido e provavelmente vieram por esse caminho aqui até Belém, para o nascimento. Eles vieram para o censo, né? Mas ali se cumpriu os dias da sua gestação e ali tiveram que procurar um local. E aqui nós temos até uma foto mostrando uma casa. Como é que eram as casas na época? Porque diz que Jesus nasceu numa manjedoura, né? Aí a gente começa a pensar que era lá numa casa externa, num paiol, né? No interior aqui chama de paiol, lá no Superman chama de paiol. Mas, na verdade, as casas antigas, tem aí a foto, elas tinham divisões, as famílias ficavam mais em cima e o gado, né, os animais ficavam na parte de baixo, e eles usavam isso aí até para controlar a temperatura do ambiente, né? Colocavam ali os animais, então o ambiente da casa ficava até mais quente, né, pelo próprio calor ali dos animais. Então, provavelmente, né, não podemos bater o martelo quanto a isso, essa manjedoura que Jesus foi, diz que não tinha lugar na estalagem, e aí alguma residência dessa abriram a parte inferior da casa e ela deu a luz ali ao Senhor Jesus e foi colocado ali nessa manjedoura, que né, um tanquezinho ali, lá no sul se chama de coxo, né, onde os animais se alimentam, né? Então, isso aconteceu tudo porque eles vieram para o censo, vieram se alistar na região de Belém, que era na cidade
de Davi. Eu vou passar agora um segundo slide que tem esse outro mapa. Quando Jesus nasceu, José, advertido em sonhos, desceu ao Egito, né? Tudo indica que eles foram ali para a região do Delta, que é essa região fértil aqui do Egito, onde deságua o rio Nilo. Então ali tinham muitas colônias judaicas, né? Muitas sinagogas, né? Então tinha um povo judeu que morava nessa região, e José, como teve que esconder o menino, ele foi para uma dessas cidades, pode ter sido Mênfis, pode ter sido outras ali perto, né? Não tem como dizer, mas eu falei lá num dos primeiros episódios que ficou uma herança para o Egito, né? Nós vemos que hoje no Egito tem em torno de 8 milhões de cristãos coptas, né? Tem até bairros, cidades de cristãos lá, chamados os coptas, né? O censo da igreja copta diz que tem 18 milhões de egípcios evangélicos coptas. E o governo diz que tem 5 milhões de coptas, mas já é um número muito grande, né? O meu filho, ele foi lá numa das igrejas coptas, uma igreja muito avivadas, valorizam muito as crianças, né? Vemos que ficou uma herança, né? E da ida do Senhor, né? Moisés levava o menino, Jesus como menino lá para o Egito. Então esse foi o trajeto, foi até o Egito, se escondeu lá até que Herodes morreu e depois voltou para Nazaré. Mas isso aí é uma história que nós vamos contar em outro episódio, mas é importante a gente ver aqui. Nós vamos falar ainda hoje de José e Maria. Vou passar a palavra para o pastor Eduardo. É interessante nós, ao lermos tanto Mateus quanto Lucas, que são os dois relatos que falam de José, a forma como o Espírito Santo ele inspirou o escritor sagrado a referir-se a José. Interessante que aqui em Mateus, capítulo 1, verso 19, diz assim: então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então, apenas por este versículo, nós vemos a figura notável que era José, e como Deus o usou como um instrumento tão glorioso na concepção do seu filho, não é? E no cuidado da criança, ainda quando jovem ainda. Então José, ele, ao tomar conhecimento da gravidez, da concepção de Maria, ele tinha que resolver dois problemas. Primeiro, que ele ainda não havia se casado com ela. Ele era noivo, né? A Bíblia fala que ela era desposada com José. E o casamento judaico, quando nós estudamos, era um contrato que o pai da noiva fazia com o noivo, onde neste contrato havia inclusive o pagamento de um dote, não é? E esse contrato ele era firmado, ambos continuavam cada um na sua casa até a data das bodas, quando então ambos se uniam, o noivo ia buscar a noiva na casa dela e a levava para a sua casa, então assim se consumava a união do casal. Isso não havia acontecido ainda. E ela foi achada grávida. Então ele tinha que resolver dois problemas. Primeiro, isso ia complicá-lo, porque como ele não havia desposado Maria, ele seria acusado de ter rompido
os compromissos matrimoniais antes do tempo, não é? E o segundo é que, sendo ele, não sendo ele o pai da criança, vamos dizer assim, ela seria envergonhada publicamente na sociedade judaica, porque se havia uma coisa que a sociedade judaica não admitia, era a traição do casal, não é? Então, antes que isso acontecesse, e a Bíblia fala como ele era justo, e José era um homem bom, justo, um homem amável, ele amava Maria. Então, ele, no sentido de tentar resolver essa situação, né, constrangedora, humanamente falando, ele intentou deixá-la secretamente, né? Então, com isso, ele ela iria ter, no pensamento dele, iria ter a criança secretamente, né, sem que ninguém tomasse conhecimento. Ela não seria envergonhada publicamente e era até motivo de apedrejamento, tá bom? Ela poderia até ser morta, né, caso o problema se tornasse vergonhoso dentro da sua sociedade local. Mas antes que isso acontecesse, o Senhor se revelou a ele em sonho, não é? E isso nós vemos como Deus ele zela pela nossa vida nos pequenos detalhes da nossa vida. Em cada detalhe que nós experimentamos, né, do amor de Deus, ele nos preserva, ele cuida de nós, ele evita que males maiores nos sobrevenham quando ele, através da sua graça, através do seu amor, ele se revela a nós. Vemos aqui o amor do Senhor pela vida de José, não só como instrumento da sua obra, mas também como justo que era aos olhos de Deus. Mas também tem um detalhe assim, que o Senhor sempre nos surpreende de uma forma muito... E não sei assim que é uma coisa tão fácil, né? Ele colocou ali um ingrediente para dizer assim, eu sou o Senhor. Isso. Eu garanto isso. Eu garanto. Não temas José, que é nascido do ventre de Maria, é do Espírito Santo. Então, o Senhor, ele mostrou, ele é o Senhor, a forma, e nós estamos aqui para contemplar, né, de uma forma maravilhosa que o Senhor tem a sua maneira de agir e é a maneira mais fiel, mais correta, né, e para demonstrar o seu grande amor, né? Isso. Me chamou até a atenção a escolha do Senhor em José, porque José foi um homem espiritual. Um homem espiritual. Tinha dons espirituais, o Senhor falou com ele em sonhos. Isso. Teve dons, mas também obedeceu, porque ele executou o que o Senhor disse que era para ser feito. Era justo e também se preocupou com a reputação da família, e nisso tem uma grande lição para nós, não é? Como maridos, como o Senhor realmente ele conhece os corações daqueles que chama. E aquilo que o pastor Eduardo falou no episódio passado, né? Ele ganhou uma missão de proteger, de guardar. Isso, ele era o guardião do menino, não é? E sua mãe, não é? Pode seguir, teria mais algum detalhe? Olha, na mensagem que o anjo se dirigiu, quando o anjo se dirigiu a José, é interessante como ele fala assim, José, filho de Davi. Então, talvez José ele tivesse esquecido que ele era da casa de Davi. Ele tivesse esquecido que ele estava listado na linhagem nobre de Davi. Mas o Senhor não esqueceu. O anjo fez menção disso quando se dirigiu a ele para revelar sobre o nascimento de Jesus, né? José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela que está gerado
é do Espírito Santo. Então, a gente fica, como se diz, perplexos diante dos pequenos detalhes que o Senhor ele registra na sua palavra, através da sua ação na vida, não só do seu filho, como também na nossa vida, a forma como ele se dirige a nós, né, é uma obra de detalhes, não é? Nós vamos falar agora um pouco de Maria. Maria que foi mais quietinha, obediente, e o professor Vinícius agora vai falar um pouco, né, do Cântico de Maria. Nós vemos que é importante porque nesse cântico ela leva a glória toda para o Senhor, né? Ela se coloca como serva, simples, mulher, humana, e coloca toda a glória para o Senhor. Amém. Bom, vimos aqui a escolha do Senhor para José, a escolha do Senhor a Maria também, e ambos com a responsabilidade grande. Agora, um sentimento que nós vamos encontrar é o de gratidão e uma ciência de que Deus é o Salvador. Então, nós vamos encontrar essa expressão no Evangelho segundo Lucas, no primeiro capítulo ainda, os versos 46 e 47, nós temos o cântico, que ainda vai se estender, mas esses dois versos nós podemos mencioná-los aqui, porque ele diz: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E diz assim: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, essa expressão é muito importante porque ela vai enaltecer aquele que era Salvador. Ela reconhece a sua relação hierárquica. Deus é Salvador. E ela, o verso que vai dizer isso é o 48, porque atentou na humildade da sua serva. Então, ela se coloca como todos nós vamos nos colocar nessa mesma posição e dizer assim: Deus é Salvador e nós somos servos. E eu acho interessante ainda, aos pastores aqui, que o momento em que esse cântico é entoado, porque é logo na sequência da visita de Maria. Nós vimos alguns detalhes de José, mas alguns detalhes aqui da vida de Maria era até a sua família, porque havia então Isabel, a sua prima, que já estava gestante de João Batista. Foi quem batizou Jesus no Rio Jordão. Então, aliás, Isabel, prima de Maria, que era casada com o sacerdote, sendo ele, então, Zacarias. E existem algumas expressões bíblicas que são importantes para nós. Então, nós temos Zacarias e Isabel, ambos idosos. Isabel, estéril. Mas o Senhor prometeu e cumpriu ali naquele momento o nascimento agora de João Batista. Nós vamos ainda nos deter sobre João Batista num momento específico. Mas eu queria ressaltar é que no 6º mês de gestação, agora nós voltamos um pouco ao capítulo 1 ainda, o verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então é nesse momento que o anjo Gabriel ele vai avisar a Maria. Agora será gerado um menino. Então quer dizer, no 6º mês, Isabel estava com 6 meses de gestação, quando foi concebido Jesus. Então nós temos, se Isabel e Maria são primas, nós temos João Batista e Jesus primos, e com uma diferença de idade pequena, né? De 6 meses apenas. Então, esses detalhes são importantes e que, inclusive, fica mencionado ali no verso 36. Nós vamos saltando alguns versos, mas os irmãos, né, vão aprofundar na leitura completa dos capítulos, porque o Senhor vai se revelar a cada leitura, não é? E diz assim: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Então fica esse encontro agora
que será proporcionado dessas duas gestantes. Então, Maria, ela vai às regiões montanhosas de Judá. Nós mencionamos que a região de Judá era desértica, né? Em uma área e com cadeias de montanhas em outra. Aliás, até por causa das cadeias de montanhas, geralmente, geograficamente, após uma cadeia de montanhas que bloqueava até mesmo que a umidade que vinha do mar chegasse em outra região, posteriormente, depois de uma cadeia montanhosa, fica uma área de deserto, né? Mas então, Maria foi às montanhas de Judá e encontrou-se com Isabel e saudou, e naquela saudação ela foi cheia do Espírito Santo. Isabel, e o menino saltou no seu ventre. E interessante é que a expressão de Isabel foi: e de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Não só Maria, mas Isabel também disse assim: é Jesus que está aqui, que está ali sendo gerado, e ele é meu Senhor. E isso para nós é um motivo de glorificação, porque nós sabemos, somos servos. Deus tem os seus planos e a nós compete essa obediência e estar à disposição para atender aquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida. Eu queria só assim dar uma contribuição, o seguinte, o Cântico de Maria é conhecido popularmente como o Magnificar, né? Aí alguém pode pensar, mas o que tem a ver o Magnificar com o Cântico de Maria? Na verdade, essa expressão, a minha alma engrandece ao Senhor, em latim é magnificar anima mem dominum. Então, ela se usa a primeira palavra como sendo o Cântico de Maria, por isso que se chama de Magnificar, tá bom? Então, é a tradução latina desse termo, né, dessa expressão que faz com que popularmente se conheça esse cântico como o Magnificar, tá bom? Interessante, até como um resumo, né, pastor Ian? Os irmãos podem acompanhar na tela. Nós temos a cronologia que os irmãos vão conseguir observar agora. Então nós temos, o pastor Ian vai dar umas explicações sobre essas datas que eu vou dizer aqui, né? O nascimento de João, quando é anunciado, capítulo 1, verso 5. Então, 6 meses depois, o nascimento de Jesus é anunciado, ou seja, é concebido, então, Jesus no ventre de Maria. E Maria visita Isabel. Então, depois de tudo isso, Maria vai voltar a Nazaré e nós temos alguma sucessão de eventos. O nascimento de João, depois o nascimento de Jesus, o que já mencionamos no episódio anterior, que foi a circuncisão de Jesus, a sua apresentação no templo, e outros dos quais ainda vamos falar, que é a visita dos magos ao rei, a fuga ao Egito, a morte dos meninos e, por fim, o retorno do Egito e a infância de Jesus em Nazaré. O que teria que esclarecer, e que alguns podem ficar ali na dúvida, mas está a -6 o nascimento de Jesus. Já explicamos em outro episódio, né, que o nosso calendário é o calendário gregoriano, que surgiu lá no século VI. E o zero do nascimento de Jesus do calendário gregoriano não é exatamente o zero. Por quê? Porque existe uma data da morte de Herodes, né? Se tem nos documentos oficiais, né, nos relatos oficiais, que Herodes o Grande morreu em -4 a.C., né? E como ele perseguiu as crianças por 2 anos, e a palavra diz ali, até que Herodes morra, então quer dizer, José estava no Egito, Herodes morreu, ele voltou para Nazaré, né? Então, essa data se tem como -4 a.C. Então, o erro não foi bíblico. Então, o erro, né, não é bíblico. O problema foi lá do calendário gregoriano, um calendário de 1600, eles não tinham tanta tecnologia para bater o zero ali, mas isso não tira em nada a realidade bíblica. Então, essa tabela que foi colocada no ar aí é só explicando o porquê dessas datas. Mas estamos encerrando
Quer comentar alguma coisa ainda? Fique à vontade. Olha, nós vamos falar sobre a fuga de José, não é? Sim, nós vamos ter que pegar um outro episódio. Um outro episódio. Foi pequeno hoje. Então eu vou deixar essa observação para ser feita em tempo oportuno. Sim. Nós vamos encerrar um episódio, só voltando aqui à tela, né? Então, nós falamos da fuga de uma parte, né? Eles tiveram que sair aqui de Belém e foram até o Egito. Essa distância aqui dá em torno de 700 quilômetros. Na época, o transporte era a pé ou com algum animal, né? E já vimos que problema de estradas não tinha no Império Romano, tinha a Via Maris, né? Que era uma beira-mar que passava aqui por Gaza e que tinha as avenidas, as vias secundárias, né? Então, de fácil deslocamento. Então, o Império Romano era muito forte em vias, em estradas, nós já vimos aqui no episódio passado. Então, eles fizeram um trajeto de torno de 700 quilômetros até o Egito e depois voltaram até Nazaré, e que já vimos aí no outro episódio. Então, esse mapa aqui, ele é um mapa que nos mostra esses detalhes. Então, hoje ficamos por aqui. Pai do Senhor, professor Vinícius. Sim, Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Ian, a paz do Senhor Vinícius. A paz do Senhor a todos os que nos acompanham. A paz do Senhor a todos. Nós vamos ainda continuar a falar sobre um pouco ainda do nascimento de Jesus, mas agora nós já vamos entrar na sua juventude, ali 12 anos, tem um relato bíblico de 12 anos, nós vamos falar um pouco sobre isso, praticamente um episódio sobre isso, muito interessante, e vamos seguir com a história e a geografia bíblica dos evangelhos. A paz do Senhor a todos.